Hello. Hoje eu vou falar com a Sueli. Já ela vai chegar aqui. Lá da Itália. Ai, meu Deus, que lindeza. Adoro as músicas italianas. Será por quê, né? Ai, adoro as músicas italianas. Ai, que delícia. Bom, hoje é dia 15 de junho. São 3h31 aqui no Brasil. E eu vou falar um pouquinho sobre quem é esta pessoa que vem aqui hoje, aqui em casa. Que delícia! Sueli Araújo, ela é uma pessoa apaixonada por desenvolvimento humano. Foi a partir daí que nós nos conhecemos. Ela gosta muito, eu também gosto muito. E aí deu match. Então, a Sueli, ela iniciou a sua jornada de autoconhecimento, que logo se transformou em uma missão de ajudar o próximo. Ao longo dos anos, ela participou de diversas convenções e formações internacionais. Ah, ela já chegou aí! Ela já chegou aí, eu estou falando de tu! E ela fez workshops, seminários, imersões, focadas no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres, incluindo mentorias, a psicanálise, a PNL e a visão sistêmica, né? Como facilitadora, e fez também alguns níveis de Theta Healing. E tudo isso unindo a inteligência emocional e a mentalidade aplicada às crenças limitantes que todos nós temos. Atualmente ela atua como mentora de mulheres e psicanalista. Ai, meu Deus do céu! Ela atende online e presencial. Além disso, ela é escritora e palestrante. Inclusive, um capítulo da minha história eu escrevi no livro onde ela escreveu a dela também. Ai, que emoção! E ela tem essa abordagem integrativa, acolhedora, e ela acredita no poder transformador do autoconhecimento e no empoderamento, ajudando as mulheres e as pessoas a prosperarem, a superarem os seus desafios emocionais e pessoais. E com isso as pessoas vão se conectando com as suas essências. Essa é bem a verdade. E a sua missão é inspirar com coragem e confiança, guiando cada pessoa para viver uma vida plena e alcançar os seus desejos com segurança. Meu Deus, olha, eu vou mostrar a foto dela aqui. Esta é Sueli Araújo. E ela já tá aqui. Vou chamá-la. Um minutinho. Sueli? Hello. Ai, meu Deus do céu. Hello. Hello, my friends. Seja bem-vinda ao Brasil.
Menina, que viagem rápida! Você viu? Olha, depois que eu descobri que eu conseguia estar em vários lugares diferentes, através disso daqui, Hum. a minha vida mudou. Ah, Como é que você está? eu tô bem, peraí que só tô Tá? arrumando aqui. Eu tô bem Certo. próxima, eu tô muito próxima da tela para você aí. Eu tô vendo um pouco abaixo da sua boca. Acho que se você Ah, afastar um pouquinho, peraí. fica mais linda. Aí, Como tá muito agora? bem. Agora tá bom, Peraí, deixa eu ver tá? aqui que eu consigo ver também. Peraí. Tá. E tá calor aí na Itália. Menina, muito. Olha hoje. Próprio bem quente mesmo. Olha só. E aqui eu tô congelando. Tô com meu pé gelado, que tá frio. Sério, Uhum. nós estamos em pleno calorzão e hoje Delícia. tá 30 graus agora. Ai, que delícia. Eu adoro calor. É 8h30, nós estamos com Ó, 30 graus. É, não, tá 27. Pra você ver, tava tá 30. vendo? É, tá bem gostoso, bem calorzinho, bem gostoso mesmo. Ai, que delícia. Então, eu tava falando um pouco sobre Ai, o que você faz, como é seu trabalho. E aí eu fico pensando de algumas vezes que me convidaram a falar sobre mim. E teve uma vez que a pergunta foi diferente. E chegou assim para mim: Eli, quem é a Eliane sem os certificados, sem os títulos, sem as tarefas que ela quem faz? sou eu, né? Quem é Aham. você? Você sabe que eu É, demorei um tempo para responder isso. eu E eu não acredito, sabia, né? eu acredito. E, e daí foi interessante, porque a partir daí eu falei assim para as pessoas: ó, quer saber? Essa daqui, ó, sou eu. E é Essa isso. sou eu. E É, a eu nossa identidade é essa, né? A é identidade essa. real sua é essa. A nossa identidade não é os certificados, Uh-uh. formações, não é Não, nada disso. não. A nossa identidade é essa, é a Sueli gentil, é a Sueli amorosa, é a Sueli amiga, é a Sueli feliz, é a Sueli que tem esse amor por Deus. Essa é a verdadeira Sueli, que tem gratidão pelas coisas, que sabe servir, que sabe amar, que sabe compreender, que sabe ter equilíbrio nas coisas, humilde em tudo aquilo que faz. Então, essa é a Sueli, em todos os diplomas dela, é essa. Que É conecta pessoas, muito, que vem muito. aqui no Brasil conversar comigo. Ai, meu Deus. Obrigada, 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 Eu obrigada. que te agradeço. Eu que te agradeço É. muito. E aí, Sueli, Permitir de eu entrar na sua casa, né? uhum. Eu já estive aí um dia e agora você vem para cá. De vez em quando É, você vem pra cá, né? aham, De vez em sim, quando você vem. É, de vez sim, em quando você vem pra cá. Eu tô é, dando um jeito de ajeitar aqui, porque eu tô me vendo tá. ali ainda. E você vê que no celular eu tô vendo com dois telefones. Ah, Porque da outra vez, no celular eu tô me vendo e eu brigo com do isso. peito pra cima. E lá na live eu tô me vendo só com a cabeça. Como que Olha pode, só, né? se ajeita aí. Se ajeita É, de um jeito que fique confortável para você, é, né? Bom, exato, exato. por que que a gente tá aqui, né? Hoje, dia 15 de junho, quinze h Exato, 40 da tarde. exato. Vamos. Por que Porque nós estamos aqui? exato, exato. Porque, na verdade, né, você também vai lá pro meu canal. A gente ia falar de relacionamento. Eu falei, Eli, vamos falar também de relacionamento no teu canal também. E Exato. depois você vai lá pro meu.
A gente, a recém entrou no mês de junho, né? Em mês de junho nós sabemos que foi o Dia dos Namorados. Para o Brasil foi sexta. Para a Europa a gente comemora São Valentino, que é fevereiro, né? Uhum. E, e por que não falar de relacionamento, né? Que é uma coisa tão importante, né, Eli? Porque a gente vive se Importante. relacionando, né? Uhum. A gente vive se relacionando desde quando a gente nasceu, mas se a gente não aprender a se relacionar, como que a gente vai relacionar amorosamente, no afetivo, com o nosso parceiro, com quem a gente vai namorar, com quem você vai casar, como que você vai se relacionar? Se Uhum. você não teve e não sabe como se relacionar em toda a sua vida, né? Uhum. Uhum. E é por isso que eu estou aqui. Eu costumo dizer que relacionamento é uma das minhas especialidades. Por quê? Não porque eu estudei sobre isso, não é isso. Mas eu vivi na prática algumas experiências e que, inclusive, foi por conta disso que eu estou aqui. Foi por conta disso que eu fui estudar. Foi por conta disso que eu escrevi meu livro. Foi por conta disso que eu sou uma pessoa diferente hoje. Foi exatamente por isso. Então, eu começo dizendo que por conta de 3 situações com términos iguais, me levaram a perguntar para mim mesma: o que é que eu estou fazendo de errado? Ou onde é que eu estou errando? Não é possível que as pessoas tenham uma vida feliz e eu não. Por que eu não? E aí fui investigar. Antes, eu não sabia que existia o nome, né? Que é tão simples. Ferida emocional. O que é isso? De onde vem isso? O que é? Pois bem, quando você diz assim, precisamos aprender a nos relacionar. Foi nessa busca e nessa compreensão de olhar para o que doía tanto em mim e por que é que os meus relacionamentos não evoluíam. Bom, evoluía, até uma parte ia, mas encerrava. E não encerrava de uma forma harmônica. Sempre com os finais que me deixavam aborrecidas. Que final é esse? Onde é que começou tudo isso? Por que que eu entrava nesses lugares? E aí fui descobrindo que quando a gente não se relaciona bem com a gente, quando a gente não sabe quem somos nós, identificamos com um outro alguém que também tem dores, também tem feridas, e aí vira um angu de caroço, onde ninguém sabe se vai para frente, se vai para trás, e o que que acontece? Aí entra uma série de situações onde a educação vem de casa, mas de que forma essa educação chega? Enfim, fato é que eu tinha uma dor muito grande quando aconteceu lá em 1983. Essa dor existiu, eu sei porque foi eu que vivi, mas a vida continua, não é assim? A criança ela segue reto para a vida, né? E ela vai administrando as coisas que acontecem. Por conta dessa ferida, eu me envolvia com pessoas para mostrar para mim exatamente aquela dor que eu queria esconder. Que dor é essa? Uma dor onde uma criança, né? 1883, eu tinha apenas 5 anos. Cinquinho. Esta criança ela não sabia explicar o que sentia. E depois de 42 anos, veio à tona assim: olha, o que você sentiu está relacionado com o sentimento de abandono. As situações que você se envolveu foi por conta de você não está enxergando, então o outro. Lembra que o outro é um espelho para nós? Sempre.
o outro é um espelho para nós. Então, as pessoas que chegaram até mim estavam mostrando, mas eu assim, como é que eu vou enxergar? Eu só tô vivendo a vida. Hoje se diz que é sobrevivência, né? Sim. Hoje as pessoas dizem, você sobrevivia. E eu acredito que sim mesmo, porque é assim que a gente faz para poder acordar no outro dia, né? Ou vivia de migalhas, né? Vivia de migalhas. Quanto mais eu me sentia sozinha, mais eu buscava as pessoas que me deixavam ou que me faziam eu me sentir sozinha. Como? Através dos meus comportamentos, onde eu me sentia insegura, com ciúmes, preocupada demais com o que o outro está fazendo. Como, como que, como que dá certo isso? Era como se eu fosse um balde cheio de água gelada, sabe? Uhum. E quando a gente sufoca o outro, o que que acontece? O outro vai embora. Só que o outro também tem as coisas, tem as dores. Mas quando a gente não sabe, a gente só vai indo. E aí eu achava que era amor. Amor cuidar demais. Amor se preocupar demais. Amor aceitar demais. Amor fazer o que o outro quer. Ah, deixa eu me viro. Mas eu vou fazer mais para o outro do que para mim. E Sim. isso aconteceram algumas vezes e as pessoas foram embora. Só que elas não foram embora com comunicação, avisando para mim, olha, para mim não dá mais, isso é muito para mim. Elas tiveram um outro comportamento que era para dar uma fisgada assim na minha ferida e falar, ah, minha filha, acorda para a vida. E elas se envolveram em situações onde a traição era muito aparente. Nossa. Então, envolvia traições, mentiras, desconversas. Mas você conseguia se ver, ele que estava Claro nessa que. situação? Uh-uh. Nenhum momento você se perguntava, não... O meu questionamento era: por que de novo comigo? Por que está acontecendo isso de novo comigo? E quanto mais eu me perguntava isso, eu achava que eu fazia errado. Então, se eu fazia um tanto, eu tinha que fazer mais. Se eu aceitava um tanto, eu tinha que aceitar mais. E Você eu se não sentia consegui. culpada ainda, você se sentia culpada, então. Claro, o que é que eu estou fazendo de errado que está acontecendo isso? E aí não bastou um, dois, três. Três situações onde os términos foram exatamente as traições. Nossa. Mas, gente, como assim? Então, eu tive bastante paciência. O que você acha? Eu, quando eu coloquei um cartaz do Chega bem grande para eu mesma ler, Uhum, eu tinha 42 anos. uhum. Você acha muito tempo ou pouco tempo? Uma pessoa que nasce, cresce, passa por uma situação onde existe uma ferida, ela tem 5 anos. De 5 anos até 42, você acha que é muito tempo ou pouco tempo? Muito, Você é uma psicanalista. muito tempo. Você não conseguiu se ver por 40 anos, né? 40 anos. Por 40 anos você usava os mecanismos de defesa que você teve que usar lá na infância, né? Porque é Uhum. isso que acontece. Aquilo que você aprendeu lá, você teve que aprender de alguma forma
E não é que a gente, quando a gente traz aquela exemplo, ali tem muita ferida do abandono, porque a ferida do abandono é uma dor que você sente latente, é uma dor que ela sangra, porque você tem muito medo de ser abandonada. Então, por medo de ser abandonada, eu me apego a cada vez mais, eu aceito tudo que o outro faz e eu me culpo, porque senão eu vou ser abandonada. Mas, Sueli, como que ela aprendeu isso? Às vezes que ela ficou lá internada, ela contou isso numa live que a gente ficou junto. Uhum. Mas ela nunca foi abandonada, gente. Quando a gente fala de feridas, por exemplo, do abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça, não quer dizer que você foi rejeitada ou que você foi abandonada fisicamente. A criança entende. Só do fato de você entender, eu acho que a minha mãe está me abandonando. Uhum. Aí, só que isso, gente, só vai reforçando no decorrer da vida. Seguramente aconteceu outros fatos que ela já estava com essa ferida dentro dela. Foi lá para o inconsciente. Tum! Quando ela ficou internada no hospital e não via ninguém, tipo, via, mas via, não via. Tipo, minha mãe me abandonou. Trauma. O trauma não é ela ter ficado no hospital. O trauma foi ela ter interpretado que aquilo ali ela estava sendo abandonada. Uhum. Só que isso só vai reforçando, porque com certeza aconteceram outros fatos que ela sentia esse medo, e esse pode ser que quando ela foi para a escolinha, pode ser que quando ela ficou mais jovem e foi largada por algum namoradinho, alguma amiga, até mesmo alguma amiga. Uhum. Amiga também. Amiga. Amiga também não dá mais certo, ter que fazer uma mudança, fui abandonada. Então, essa ferida do abandono, ela gente, ela vai seguir você por toda a sua vida. Toda a Uhum. sua vida. E o que fez ela estar aqui hoje, o que ela está contando desse relacionamento que hoje dela é um relacionamento amoroso e ela vai contar maravilhoso, foi ela ter olhado e falado assim, opa, né? Que agora ela vai trazer essa parte que quando ela traz que, peraí, né? Tá acontecendo alguma coisa. Quando que aconteceu esse acordar? Quando que isso aconteceu na sua vida? Que você falou assim, peraí, quando que você começou os estudos? Porque isso foi nos estudos, seguramente no Sim, autoconhecimento, né? sim, sim. É, é característica de uma pessoa que aprendeu a se virar sozinha desde muito cedo, fazer o quê? Eu faço por mim, eu cuido de mim e eu sigo a vida. E chega um momento também onde a gente tem que substituir aquilo que não tem por algo, para poder dar sentido à vida. Então, o que, que eu fui fazer? Eu trabalhava demais. Eu trabalhava mais de 14 horas por dia. Então, para que eu trabalhava muito? Para preencher meu tempo. Para não lembrar de muitas coisas. Para Porque eu não assim, eu não lembrar. tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso. Então, o relacionamento já tinha dado ruim. Então, eu me enfiei no trabalho e fui cuidar do outro. Eu trabalhava numa escola onde eu atendia muitas pessoas, muitas crianças. Então, tudo era para o outro. De novo, o que, que eu estava fazendo comigo? Me abandonando. Donando, com certeza. E deixa. Só que aí vem a pandemia 2020, me aparece um link aqui de um grupo de estudo, aulas, falando sobre feridas emocionais, sobre comportamentos, sobre estilo de vida. E eu comecei a ouvir isso e eu não parei nunca mais. Foi aí que eu fui mudando a minha forma de perceber quem era eu. Uau. E aí eu disse, meu Deus, então o problema não está no outro. Não tá no primeiro, não tá no segundo, não tá na terceira situação. O problema é eu. Ai, gente, como assim? E aí eu lembro de ter assistido uma gravação
que dizia assim: pare de ser vítima de si mesmo. Eu já tinha escutado isso. Alguém me falou isso e eu fiquei com uma raiva dessa pessoa. Mas Dá uma raiva. muita raiva. E ainda mais quando fala assim. Gente, eu tinha muita raiva quando eu ouvi essa frase assim. Você cria a sua realidade. Eu odiava essa frase, mas essa frase ela é muito real, porque depois eu também falo dessa frase. Meu Deus, como assim? E aí, o que acontece com a gente? De novo, você dá uma descidinha, né? Dá uma descidinha e não é tão fácil assim a gente se reconhecer e falar: eu eu estava aqui, eu também fiz coisas que não foram legais, né? Sim. Então, de 2020 para 2026, temos aí 6 anos. Então, nesse tempo de 6 anos, eu vim tirando as. Você fala muito de máscara, né, Sueli? Você fala de tirar as máscaras. Eu sempre digo que eu tiro a minha roupa mesmo, porque eu já tinha ficado pelado lá no hospital uma vez sozinha. Então eu fui tirando as minhas roupas assim, dizendo para as pessoas: é assim que eu sou. É assim que eu agi lá atrás. E só que eu já fiz, tá feito. Eu não As quero mais ser assim. armaduras dele, Uhum. porque na verdade a gente fica igual uma armadura para se defender de tudo, De tudo. né? De De tudo. tudo. E eu lembro de ter falado ainda há pouco com você sobre o falar sobre isso. Eu jamais falaria para uma outra mulher, principalmente para uma psicanalista, que está aqui na minha frente, uma pessoa que tem um estudo mais amplo sobre isso. Eu abriria aqui esse digital aqui, né? Você está dentro da minha sala e eu ia falar isso para você? Não passava pela minha cabeça isso. Primeiro que só de falar isso já me incomodava. Eu ficava toda empipocada, eu ficava vermelha, me dava calor, sensação de corpo horrorosa, que eu pensava assim, imagina, o que, que ela vai pensar de mim? Como que ela vai. Será que ela vai. O que será que ela vai pensar? Será que algum dia ela vai querer ter contato comigo porque ela sabe da minha dor? Eu não vou contar. Conto mesmo. Só que eu fui aprendendo que a partir daquilo que eu mostro, aquilo que eu sou de verdade, eu permito, eu permito e hoje eu digo que eu escolho as pessoas que fazem parte do meu ciclo de relacionamento, de amizade, de estudo, seja lá de qualquer outra coisa que envolva o relacionamento. E eu fui aprendendo a confiar nas pessoas. Eu fui aprendendo a ser transparente com as pessoas. Porque quando eu não era, acontecia um monte de coisa ruim e as pessoas iam embora por muito pouco, por muito menos. Então, quando você fala de amizade, nossa, me veio uma lembrança aqui incrível de uma pessoa que era muito amiga minha, muito amiga de, de dormir em casa, de se alimentar em casa e tudo tal. Ela foi embora e ela não me disse tchau. Ela não me disse tchau, ele, a gente não se vê mais. De novo isso, para quê? Para eu perceber. Será que quanto de amizade, ou quanto de consideração, ou quanto de tudo que eu oferecia, e ela não teve a mesma consideração comigo? E aí? Como é que fica eu com isso, com esse tudo de sentimento? Ah, por favor, né? Então, olha a importância de eu saber isso hoje. Você me trouxe uma memória aqui. Eu sei quem é a pessoa, eu vejo a pessoa, porque ela está aqui na minha cena, na minha imagem interna, e ela foi embora. Me abandonou. Ela me abandonou. Ingrata. Que ingrata. Ingrata. Que ingrata. Sem consideração. Uhum. E dói, Mas, né? E uhum, dói. E sim, dói. sim, porque o que eu fiz?
que eu fiz para essa pessoa? Ou de que forma eu tratei ela? É. Será que ela não estava me vendo? Será que ela não enxergou nada disso? Teve Então, alguma coisa, né? Teve coisas, Uhum, fatores aconteceram. Ela com as dores dela, você com as suas dores. exatamente. Então, será que ela percebeu isso? Talvez não. E Não, talvez nem vá também. Talvez nem exato. vá. Mas não é o outro, né? Eu aprendi também muito sobre isso. Não é o outro. O outro só vem para ensinar a gente. O outro vem como literalmente um espelho onde a gente se olha. O outro vai ser E só o mestre uhum, para você, tipo, como fosse o professor para falar, como se fosse quase Deus dizendo assim, olha, eu vou ter que te mandar essa pessoa assim, assim, assado, de novo, porque você não aprendeu. De novo você não uhum, aprendeu. Peraí. E vai acontecer com o pai, vai acontecer com a mãe, vai acontecer com com a todo irmã, vai mundo. acontecer com a Vai. amiga, Uhum, vai acontecer com o professor, vai acontecer com o doutor de lavouro lá no trabalho, vai uhum. acontecer com o amigo no trabalho. Daí você fala, meu Deus, acontece com todo mundo? Não é que acontece com todo mundo. Os fatos vão acontecer, vão continuar repetindo para que porque sou eu, não é a respeito do outro. Porque, gente, vamos raciocinar juntos. Ela tem a ferida do abandono, eu tenho a ferida da rejeição. Quem que tem o poder de abandonar você? Se uma outra pessoa não sabe, que nem se você fala comigo, mesmo que eu soubesse, eu não tenho o poder de abandonar você, né? Porque eu falo, peraí, que eu vou fazer alguma coisa para que eu quero que ela sinta essa dor aqui, eu quero que ela sinta. Pode ser que um narcisista ou uma pessoa que próprio é psicopata, ele pode ser que ele faça isso para maltratar o outro, mas uma pessoa normal, ele não vai fazer isso para maltratar o outro. Então o outro não tem o poder de chegar e fazer isso com você. Ele não tem esse poder. Então somos nós que nos sentimos e continuamos atraindo esse tipo de pessoa como se fosse para nós, para o nosso campo, né? E assim a gente vai aprendendo. A gente Em vai aprendendo como você aconteceu 3 vezes. 3 vezes eu precisei de três. Então, foram 3 vezes, e somando aí vai 30 anos. As 3 vezes em 30 anos. É Uau! muito tempo, gente. É muito tempo. É muito tempo. Então, é, a gente sabe que cada uma de nós vai ter o seu tempo de maturidade, vai ter seu tempo de descoberta da vida, para descobrir propósito, missão, o que que vem fazer, o porquê que sim, o porquê que não. Porém, eu sempre digo, se você tem oportunidade de saber mais de você, busque, vai buscar, começa a caçar informação para que quanto antes você não passe por essas coisas. Porque lá atrás não tinha esse tanto de recurso, tanto de explicações, né? Hoje é tudo desenhado, em forma de vídeos, ilustrados, para você perceber, para você se enxergar. Então, não se demore. E é por isso que eu fui. E aí, passando tudo isso que aconteceu, que eu falava que era ruim, hoje, Sueli, graças a Deus, eu falo que foi bom. Isso foi bom, porque, gente, agora eu consigo enxergar o que não era bom, que eu fiz, que não estava legal, onde é que eu fui parar, e olha onde eu estou. Uau! Nós escrevemos o livro, a escrita foi assim um, um Divisor. alívio, um divisor, foi um alívio para mim, um alívio. Hoje eu falo para as pessoas sobre o que eu escrevi isso e estou aqui falando mais um pouco, trazendo essa esta forma. A escrita, ela cura as pessoas. E aí outro dia uma pessoa falou assim para mim, Li, mas e se eu escrever, eu não quero entregar para ninguém. Você fez o livro, mas eu não quero. Eu disse, não precisa. Escreve você, para você mesma.
Exato. Porque você vai ver a sua vida transformar de um jeito. Ah, mas eu não gosto de escrever, não tenho paciência, eu não tenho tempo. Ok, Não abre precisa, né? aqui, faz um áudio. Grava um áudio para você mesma, né? Porque quando a gente fala para a gente mesmo, as informações entram de um jeito, ou a gente enxerga, ou a gente escuta e processa tudo isso no cérebro de uma forma diferente. E é aí que entra onde você diz: eu crio a minha realidade. Então, de que Exato. forma as informações entram aqui para eu transformar a realidade, Exato. não é? E, e aí, transformando tudo isso, eu fui aprender mais sobre mim, mais sobre as minhas coisas que eu sentia, o porquê dessa dor e tudo tal. Eu disse: agora eu tô pronta para um novo relacionamento, porque eu não queria ser uma pessoa sozinha. Eu não gosto. Eu já me senti sozinha muitas vezes na minha vida. Então eu disse: agora eu quero fazer a minha vida diferente. E E aí demorou foi quanto tempo? depois dos estudos? Não, porque daí você acabou com o terceiro, né? Isso. E daí Aí você eu fui foi, estudar. você Fui foi estudar. estudar. Eu fiquei Demorou. 12 semanas Nossa, fazendo um intensivo só sobre sentimentos, comportamentos e falando de dor. 12 semanas. nossa. Depois de 12 semanas, sabe o que aconteceu? Eu entrei numa sala, nossa, ai, nem sei se eu não ia falar isso, mas eu vou te contar como foi. Tinha uma pergunta que martelava na minha cabeça de um jeito, cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde, de noite, e essa pergunta foi o estopim. Tinha uma aula de noite e eu falei: hoje eu vou fazer essa pergunta. Minha professora dizia assim: olha, para vocês que estão envolvidas aí em relacionamentos de conflitos, que não é saudável, lembre-se que existe um tempo de 9 meses para você sair dessa energia. Eu disse que eu já estava, as coisas já não estavam legais para mim. E quando falou de energia, eu me vi onde? Com o meu corpo. Eu me via misturada com o meu corpo. Eu disse: como eu faço para limpar isso? Eu não quero mais. Eu não quero mais sentir isso. E tem alguns outros detalhes, mas não vou falar aqui agora. Com esta pergunta, eu disse para ela: o que eu faço para limpar isso? Então, eu não quero mais sentir isso. Ela perguntou assim para mim: esse assunto é seu? Eu disse: é. Eu estava no online, a sala estava lotada. Tinha mais de 300, 400 pessoas. O meu rosto pegou fogo. Eu fiquei vermelha, eu fiquei sem jeito, eu fiquei sem tudo aquele dia. Nossa. Ela disse assim: hoje eu vou trabalhar para você, Li. Eu disse: meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Quando eu me vi, as pessoas entraram, foi a coisa mais linda. As pessoas entrando para fazer o movimento. Foi é, ali que aconteceu a minha constelação, minha primeira constelação em grupo Uau. online. E as pessoas iam falando, porque eu sempre assistia as situações dos outros, e nesse dia foi a minha. E Uau. cada um que entrava falava uma coisa que acontecia. Meu E era Deus! real? E E era era tudo real. real? E era tudo real. Então, e eu sabia, eu falava, mas essa pessoa tá com esse semblante que eu tô vendo o que tá acontecendo. Parece que eu tô vendo fulano na minha frente, parece que eu tô vendo. E ela disse assim: Eli, olha, talvez o seu problema não seja de relacionamento com o outro. O seu problema é algo muito além. Talvez nem Nossa, tenha começado em você, Eli. Você nossa. percebe? E eu falava assim: meu Deus, e como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver?
Ela disse, tenha paciência. Tenha paciência. Não se envolva com ninguém. Não se envolva. E também não converse sobre isso com qualquer pessoa. Uhum. Olha para você, se organiza aí, vai fazendo as tarefas diárias um pouquinho por vez, um pouquinho por dia, que as coisas vão se ajeitar para você. E se você quer ter um outro relacionamento diferente, uma vida nova, né, com uma pessoa Uhum. digna, vamos dizer assim, um relacionamento saudável, você vai ter. É isso que você quer? Eu disse, é isso que eu quero. Não demorou muito tempo, me aparece o Bruno. Conheci o Bruno. O Bruno, quando a gente foi se conhecer, eu dizia para ele, parece que eu tô numa entrevista aqui de trabalho, do jeito que você tá, do jeito que eu tô te vendo aqui na minha frente. E ele fazia algumas perguntas e eu já tava com a minha lista pronta. Eu já tava com a minha lista da minha vida pronta, o que eu queria pra minha vida. Porque tudo que eu Sério? não queria, eu já sabia. Sim. E aí eu disse pra ele, tudo assim, isso eu quero, isso eu aceito, e é assim, e é assado. E esse homem vira pra mim e fala assim, você não acredita, mas parece que é o perfil da mulher que eu busco. Aí eu disse assim, meu Deus, será? E a gente começou a conversar mais de perto, e não demorou muito tempo, Bruno me pediu em noivado. Nunca ninguém tinha feito isso pra mim. Nunca ninguém tinha feito isso pra mim. Eu não, nem sabia como reagir com esse homem. Eu falei, meu Deus, para de fazer isso. Que gentileza! Mas eu não tinha acostumada com gentileza. Eu não tinha hábitos de me envolver com pessoas gentis. Uhum. Uhum. Simples assim. E, E para receber tudo isso também, que ia ter que trabalhar com merecimento, né? uhum. Ele E tem que ele trabalhar com um monte de coisa um dentro, monte de né? coisa. E ele dizia assim pra mim, mas aceita? É isso que você quer? Aceita. Que lindo. E a nossa história foi seguindo mais leve, sabe, Sueli? Então eu saí de um núcleo cheio de confusão, onde haviam mentiras, traições e aquelas confusões, e eu era briguenta também. Quanto mais eu brigava, mais o outro ia embora. Só que na minha Nossa. cabeça eu achava que se eu brigasse, a pessoa ia se sentir importante e ia ficar comigo, né? Então Sim, sim. era, era um horror, assim. Nossa, era um horror. E eu saí desse movimento, dessa confusão, tudo para uma nova vida. E hoje eu tenho esse estilo diferente que eu falo que é um estilo de vida mesmo. Hoje eu a minha conversa com o Bruno é muito transparente. Ele sabe de tudo que eu vivi, dos detalhes, enfim. E ele Uau. veio para estudar comigo, ele estuda comigo. Então, Que lindo. ele também se trabalha, ele também olha para as coisas dele, assim como eu vejo as minhas. E é por isso que a gente se completa, né? E eu não tenho mais problema de falar isso. Eu não tenho. Uau. E Eu aí tô com... foi um outro processo, porque as pessoas da minha família me viam nesse outro movimento. Só que as pessoas só conheciam quem era a Eli lá de trás. Essa Eli nova aqui, ninguém sabia. A Eli transformada, ninguém conhecia. Não. E aí eu tive que é, sustentar, né? Sustentar essa nova fase, esse novo jeito de ser, que é como eu acredito, é como eu me vejo hoje, é como eu me preparei. E eu não tenho mais problema de dizer sim, o que foi, foi, o que eu fiz está feito. E agora, a partir de agora, eu sou esta mulher, porque até então, nem mulher eu era, né?
Era comportamento de criança. Sim, Tinha um corpo de você não tinha identidade, você não tinha nada. nada, né? Tava tudo. Então era Tava corpo de 42 com cabeça de 5. rua. E aí eu pergunto para você, quantas pessoas a gente encontra por aí que você enxerga um corpo de 30, 40, 50, 60, mas que essa pessoa está vivendo uma idade de antigamente, né? De situações que ela viveu e que ela também não sabe. Sim. E Às vezes tá na criança, né? uhum, então nos estudos aparece muito essa fala quando você se conecta com uma pessoa, se ela não está percebendo ela na vida dela, se ela não sabe quem ela é, você não está falando com esta pessoa, você está falando com a imagem interna dela. Olha que Uau. incrível, né? E não é só o nosso corpo que mostra quem somos, é o Isso. nosso interno, é por dentro que a gente sabe o que a gente veio fazer, por que que a gente está aqui. E como que é ele quando ainda vem? Que eu acredito, porque em mim também, a gente sente ainda, né, todas essas dores, a gente sente ainda quando a gente não está bem, quando a gente vai para baixo, a gente sente. Uhum, A única diferença é que a gente fala assim, não, peraí, que você sai daquele lugar muito mais rápido, né? É ali que mora esse autoconhecimento que a gente fala, é ali que a gente fala a importância de você se conhecer, a importância de você se encontrar em você mesma, a importância de você buscar esse conhecimento e saber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, porque a partir da hora que você aprende a lidar e você tem confiança em você, você sabe quem é você, sabe da sua identidade, e tudo isso está definido, não existe momento que você vai ficar só lá. Yes, a minha vida é maravilhosa. não. É claro que não, né? Só que a diferença é que a gente afunda, como a gente falou. Porque eu falo, existe 7 níveis de consciência. O primeiro nível é o animalesco, né? É o pior nível que tem é o animalesco, que é o que vai com a manada, né? Pode ser que a gente nem chega no animalesco, mas você chega ali no segundo nível, que é o aspiral, que você está aprendendo, só que tem um nível mais alto, que é o nível de consciência, que é frequências também, nós estamos falando aqui, de Uhum, frequência. E de quando você energia. está Uhum, de energia, e uhum, quando você está nessa frequência de energia boa, essa frequência, você pode até ir para baixa. Você fica alguns minutos, ou algumas horas, ou até uma meia hora, ou um dia ali. Só que no outro dia você fala, peraí, que eu preciso sair desse lugar. Ao menos eu sou assim. uhum, sim. Não, Sueli, você não se sente nem você quando você está numa frequência que é uma frequência baixa. A Uhum, gente encontra, que nem hoje, só da gente ter ido dar uma volta com meu marido, a gente foi para o lago, passeamos, a gente viu coisa linda, né, pessoas, contato com a natureza, naquele lago, pronto. Sabe, parece que você esquece de. Se tiver coisa ruim, você esquece de tudo. Isso aí faz mudar a frequência, faz mudar tudo. Então, como que é para Eli hoje viver tudo isso, Eli? Você consegue perceber, você consegue se ver, você consegue. Como faz a viver nesse relacionamento que hoje se tornou um relacionamento duradouro? uhum. Não foi assim, o início foi mudança total de ambiente e comportamento. Então eu saí de lugares que não estavam bons, de conflitos, para um lugar muito tranquilo. E aí chegou um tempo que eu também questionava. Eu dizia, mas será que a minha vida vai ser tão boa assim? Né? E, e não foi. Então tiveram momentos onde
a minha própria dor me fazia voltar para ela. É estranho isso, mas talvez você consiga explicar isso no contexto que eu vou te trazer. Parece que é um reforço. Quando você está bem, parece que algo acontece para você voltar lá para aquele sofrimento. Sabe? Parece que é um reforço mesmo. Então, quando eu estava feliz demais, ou muito tranquila demais, algo acontecia para que eu brigasse, para que eu quisesse brigar com o Bruno. E aí ele dizia assim, mas você não precisa mais disso. Lembra? Ó, eu sou outra pessoa. Eu não sou mais aquelas pessoas que você convivia. Eu sou uma pessoa diferente. E aí é que entra o termômetro, onde se eu estava querendo reforçar e criar uma confusão ou brigar por algo, sei lá, qualquer coisa, algo simples ou importante, onde eu buscava o embate, ele me mostrava. Ó, presta atenção. Lembra? Você não precisa mais ir por aqui. E aí depois eu também fui, você com a sua explicação de psicanalista, talvez você faça um resumo aí de por que é que quando a gente sente dor e a gente tenta sair dela, por que é que de novo o nosso corpo ou a nossa mente quer trazer a gente de volta para esse lugar? Por que acontece isso? O que acontece no nosso cérebro? É um apego? É uma memória? O que é isso? É isso, é uma memória. Vamos dizer, o mecanismo de defesa, você ficou quantos anos naquele lugar? 40 anos. 40 anos? 40 anos. Depois, com quanto tempo que vai... porque 40 anos são tanto para se dividir naquilo que você conheceu há pouco tempo. Vamos dizer que você ficou 40 anos naquele lugar, mas que você se conheceu depois de 1 ano, 2 anos. Por isso que eu falo para os meus pacientes, para as pessoas que eu conheço, às vezes que estão na terapia, que estão num processo profundo, eu falo. Porque a pessoa, quando melhora, é claro que ela fala, não, eu não preciso mais de terapia. Mas não é a tendência dela, eu falo, é o inconsciente voltar para o estado que ele conheceu, porque ele ficou muito tempo naquele lugar. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Então, é um mecanismo de defesa. Daí, quando você está ali, ele fala, ô, peraí, você está muito feliz, porque o seu estado normal não é esse aqui. Ele fala, é esse aqui. Aonde você sempre teve. Aqui você está preparada, aqui você está segura. Ele acha que você está segura naquele lugar. Porque foi naquele lugar que você ficou todo o tempo e você, para o inconsciente, ele estava te protegendo. Porque quando você falou assim, peraí, e você voltava para toda a raiva, ele fala, yes, é esse aqui o lugar, esse aqui é a Eli. A outra Eli nova, ela tem que se esforçar a todo momento ainda, porque ela está em preparação, ela tá ainda se preparando. Aí ele fala assim, não, é muito difícil estar nesse lugar aqui, olha quanto esforço que a gente tem que fazer. É isso mesmo. Olha quanto esforço que a gente precisa fazer para estar aqui, para estar bem, para estar em paz. É muito mais fácil você dar um chute no muro, você dar um chute na lixeira e dar o pontapé e falar, esse lugar aqui é muito mais confortável. Essa aqui é a Eli. Então, por isso que a gente tem a tendência de voltar. Então, a gente fala de voltar. Então, por isso que a gente fala que o conhecimento liberta. Só que a todo momento eu preciso estar trabalhando para estar nesse tempo presente comigo. Porque o meu estado... eu falo, eu trabalho com isso, eu mexo com isso. E a todo momento, eu preciso estar trabalhando com a minha ferida da rejeição. A todo momento. Porque não é porque a pessoa é terapeuta, é psicanalista, que ela é perfeita. Não sou, não, e nem quero ser. Graças a Deus. Graças a Deus.
Eu choro, eu me frustro, eu tenho sentimento como todo mundo. A única diferença é que a gente, às vezes, eu saio de um ambiente muito mais rápido, mas porque a gente tem que estar praticando a todo momento, a Todo todo momento. momento. E pode ser que você vai ficar um dia, 2 dias na frustração, mas de tanto que você trabalha em si, eu consigo olhar para o meu inconsciente hoje, olhar o que ele está pensando, e vamos dizer que ele fala assim: ah, olha aqui, ó, olha aqui, tá doendo isso aqui, e isso aqui fica nessa dor aqui. Eu falo, não, não, eu não fico aonde você quer, eu fico aonde eu Eu quero. quero. Eu quero. Daí, se a minha tendência é ficar triste, sabe o que eu vou? Eu vou para a natureza. Eu coloco uma música que eu gosto. Tem vários tipos de você sair daquela frequência. Se você estava acostumada, vamos lá. O que que a Eli fazia quando não dava certo esses relacionamentos, ou quando você brigava num relacionamento? O que você fazia? Eu ia trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Substituía por trabalho, Substituía por trabalho para esquecer. para esquecer. Abandonava a sua dor, olha só, abandonava a sua dor, Uhum. mas o seu inconsciente continuava dizendo coisas e você estava absorvendo tudo, você só Uhum. trabalhava para esconder a dor. Hoje ainda, com o seu esposo, quando vocês brigam, quando acontece alguma coisa, qual que é o seu refúgio? Hoje eu vou para o estudo. Quando eu percebo que eu não estou bem ou que eu estou querendo causar alguma situação para voltar para aquela dor, eu volto para o estudo, porque eu aprendi a questionar os meus pensamentos. Perfeito, Então, primeira coisa que eu pergunto para mim mesma, isso que eu estou sentindo é verdade? perfeito. É a pergunta certa. O que eu estou sentindo é verdade ou é algo que o meu sentimento quer me fazer voltar para aquele lugar? Para eu sentir a mesma coisa? Porque eu já conheço. Daí eu volto, eu choro, aí eu fico briguenta, ou eu não quero sair da cama. Entende? E você pode fazer uma pergunta a mais ainda, que ajuda muito. A pergunta a mais sempre que a gente faz, isso também está num livro, gente, mas eu não lembro, porque tem um livro que explica tudinho essa parte. É, depois, se vocês me cobrar, eu falo que livro que é. E você pode ainda perguntar assim, para o seu inconsciente. Eu falo sempre que a gente pode usar a gente tem que ser o nosso espião, o Uhum, nosso guarda noturno uhum, do nosso inconsciente. Como se fosse um guarda noturno mesmo. A todo momento você tá ali, porque o guarda, ele tá a todo momento vendo o que tá certo, o que tá errado, e ele vai lá e fala, oh, pode entrar, não pode, você não pode, peraí que eu vou lá ver. E uhum. você pode a mesma coisa. É fácil isso? Não, não é fácil, só que é só um costume que a gente tem que colocar. Então, quando você pergunta, é verdade? Muitas vezes o inconsciente vai dizer assim para você: sim, é verdade, espera aí que eu vou te mostrar. Aí ele vai nos fatos, ele vai lá nos arquivos que ele tem do inconsciente e ele te joga na cara uma imagem. Ele fala: é verdade, sim. Lembra daquele dia lá que aconteceu isso? É nisso que nós não podemos cair. Aí pode ser que ele vai falar assim para você: sim, é verdade, espera aí que eu vou lá nos arquivos. 1900, 2006. Tu, lembra quando aquele cara fez isso aqui pra você? Você fala, ah, verdade. Olha só, daí se você cair nessa, você tá ferrado. Aí vai lá em 2006. Lembra que aquele cara te fez isso aqui? Você vai falar, ah, verdade, lembro. Ah, você lembra em 2008 também, quando aquela amiga lá tua fez isso aqui? Tum, ó, nisso você viu? Você não tá saindo daquele pensamento. Você tá ali Alimentando. alimentando ainda essa dor. Uhum. Aí você tá alimentando. Aí ele fala assim, 2011 também, olha aqui. Aí você só tem que falar bem assim, peraí. Você tem que próprio falar, peraí. Conversar com a sua mente. Falar, peraí. Eu sei que você quer me proteger, mas isso aqui eu não aceito. Você tem absoluta certeza disso que você está me mostrando agora?
o inconsciente não vai mais te dar resposta. Porque ele nunca vai ter certeza absoluta, certeza do que agora está acontecendo. Por isso que a gente precisa, o trabalho da mente é a gente sempre estar questionando. Sabe, sendo esse guarda noturno, é fácil? Não, mas a partir da hora que você vem um pensamento que está te levando para você ficar mal, a mesma coisa que fala assim, mas para que você está tendo esse pensamento para mim? Ao menos eu falo, não, peraí, posso estar mal. Eu falo, peraí, mas isso aqui não é meu. Esse peso aqui não é meu. Eu não tenho que carregar isso aqui. Basta. Outro pensamento bom no lugar. Tum, pronto. Frequência aumentou. Aumentou a frequência, eu saio daquela tristeza. Eu saio daquele lugar. As pessoas hoje, e a gente vê que nos relacionamentos, o que está acontecendo, a gente vê que está acontecendo uma chuva de divórcio, traições, está acontecendo muito homicídios, e tudo isso que vem acontecendo hoje são pessoas machucadas lidando com pessoas machucadas. Então, na hora da fúria, aquele exemplo, hoje ainda eu vi um caso, eu não sei, acho que isso aconteceu no Brasil, não vi porque depois eu não procurei. Quando eu abri só, eu vi que estava aparecendo ali, e às vezes eu até saio dessas coisas, porque para não entrar nessas frequências. Um ex que viu a mulher com um atual namoro, aquele homem parou aquele carro e ele quebrou todo o vidro da frente, ele tirou aquela outra pessoa de dentro do carro e ele batia muito naquele outro homem. Então, tipo assim, e o que acontece isso na hora? Porque na hora da fúria, nós não conseguimos lidar com a nossa mente mais. Não. Na hora da fúria, não adianta que você não vai conseguir lidar com aquilo que está acontecendo aqui. Eu preciso tentar lidar comigo antes. Por isso que a gente fala que a gente tá a parte mental de você aprender a ter essa educação emocional com você, é isso, é você se olhar e você falar assim, peraí, na hora da raiva eu quero dar soco, eu quero dar murro, por que eu quero? Da onde que vem isso aqui? Certeza que você vai trazer todas essas dores que você sentiu, às vezes, lá em algum lugar da sua vida. E pode ser porque você foi deixado pela sua mãe. Pode ser que você foi deixado ou a mãe não esteve mais. Aconteceu sempre alguma coisa. Caso de traições, Eli, a maioria das vezes, o que a gente vê? Que homem trai. Se você vai buscar, já nos casos, quando a gente pegava estudo de caso na psicanálise. Então, o estudo de caso, o que ele trazia? Uma das histórias era, um dos homens traía, ele traía sempre. Quando a gente foi ver nos estudos, a gente não, que foi feito um estudo e a gente está ali para aprender, foi ver que aquele homem, ele foi deixado pela mãe. Ele foi abandonado pela mãe. Então, o que ele pegou? Raiva de mulheres. Ele foi traído pela mãe dele. Olha, e você falando isso, sabe o que apareceu por aqui também nos estudos? Então, o que acontece? Olha o ensinamento. Ele foi deixado pela mãe e ele busca quem? Ele busca a mãe. Como que esse relacionamento vai dar certo? Ele busca a mãe, só que como ele foi traído por ela, ele quer vingança também. Exatamente isto. Ele quer vingança. E se ele vai se vingar de quem? Das mulheres que aparecem na vida dele. Isso. Então, olha o angu de caroço que tá aí. Você viu que é angu? Não tem como dar certo isso. Não vai dar. Você entendeu? E ali a gente não tá... Só que isso, para as pessoas entenderem isso, é claro que tem que vir para quê? Para o conhecimento. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Não tem uma resposta rápida. Só ele responde em uma frase como que é. Não dá. Cada um tem uma vida.
Não existe. Não Meu Deus existe. do céu. Outro é sempre estudo de caso, né? E o estudo de caso ele serve muito, porque o estudo de caso ele tá lá e a gente estuda próprio para entender isso. Existem filmes também, Eli, que a gente aprende muito em estudo de caso com os filmes. Né? Aquele filme lá, como que é da Julia Roberts? Comer, Comer, Amar amar e rezar. e rezar. Gente, quer aprender mais com aquele filme lá? Aquele filme é uma escola, então a gente fazia muito estudo de caso. O Uhum. outro estudo de caso, só para as pessoas entenderem também sobre relacionamento, esse homem, ele infelizmente ele teve uma mãe que eu não posso falar a palavra que. E daí ele teve essa mãe que fazia isso mais para quê? Para alimentar esses filhos. Só que ele só via isso. Ele só via. Ele via que chegava carros, entrava carro, né? Só que ele era criança, ele via aquilo ali. E a mãe falava assim: ah, a mãe vai buscar comida para vocês. E nananana. E daí esse homem cresceu. E esse homem, o que ele foi buscar? Depois, que ele estava casado, também já casado, ele também ia buscar, mas que tinha filhos, mas ele não fazia nada. Ele não fazia nada, ele só pagava. Isso saiu até um filme, tá? Eu acho que saiu até num pequeno filme mesmo, de estudo de caso do instituto que eu estudava, que é o da Ângela Cirino. E daí, esse homem, ele não, praticamente, ele só saía com essas mulheres e só pagava. E daí a mulher descobriu, porque foi lá, olhou nos cartão e via escrito. Uhum. E falava, mas escuta aqui, o que quer dizer essa lista aqui? Ele falou, se eu te falar que eu nunca fiz nada, você acredita? Ela falou, não. Aí ele falou assim, olha, então vai lá, liga para uma delas, pergunta. Aí ela falou, não, ele só pagou mesmo. E o que era isso? Porque como a mãe dele fazia isso para eles não morrer de fome, ele fez a mesma coisa para ajudar essas mulheres com os filhos. E Forte, né? aí, serve para quem está assistindo aqui, para quem vai ver depois. Observa na tua vida onde é que está a repetição. Aonde que tá repetindo? Por que tá repetindo? Sabe? É porque às vezes até você mesmo que tá aqui, você vai saber ajudar o seu esposo, ou vice-versa, a esposa, ou você vai se perguntar, né, o porquê que isso está acontecendo E na hoje tem a sua vida. oportunidade de buscar uma solução, porque hoje tudo nessa vida a gente dá um jeito. Ó, nós estamos aqui falando de uma coisa que é muito importante, É né? Que é sobre, sobre isso. é sobre a vida. É sobre a vida. Não existe coisa mais importante nesse mundo do que a vida. Bravo. A nossa vida. A nossa vida, gente, pelo amor de Deus. Então, observa. Se a vida está muito bem, se não está acontecendo nada, ótimo. Mas se está, se o corpo já está incomodado, já não está aguentando mais, vai ver onde é que começou isso. Por que é que você está nesses buracos? Por que é que você está relacionando com essas situações ainda? Exato. Porque pode ser que a pessoa também está se relacionando e ela tem que aprender alguma coisa, ou pode ser também que ela está passando isso também, que ela consiga também salvar esse casamento, porque esse estudo de caso, depois eles conseguiram se perdoar, conseguiram ficar junto, tudo, sabe? Então
Eu posso falar aqui porque foi próprio um estudo de caso que aconteceu, então, e real. Então, tipo assim, fosse falar, teria vários, por isso que a gente é preparada para isso, né? Porque a gente estuda muito estudo de caso Sim. para a gente aprender a fazer esses tipos de análise. Uhum. Então, eu acho que é você se analisando. Por que que você às vezes está vivendo nessa vida? Por que que certas coisas acontecem no relacionamento? Por que que você às vezes fala, eu tenho o dedo podre? Não é que você tem o dedo podre, né? É. E que nem a Eli lá, garanto que lá atrás ela fala, será que eu tenho o dedo podre? Aham. Né? É. E, na verdade, existiam umas brincadeiras assim. Ah, Eli tem dedo podre. A Eli não sabe escolher. Só escolhe gente que não dá certo. Só escolhe confusão. Era assim. E sabe que eu achava engraçado ainda. Ó, eu achava engraçado as pessoas Você falarem. achava engraçado isso. Ao invés de eu me incomodar e falar, epa, deixa eu arrumar esse negócio aqui, deixa eu olhar para minha vida. Eu achava engraçado. É, isso é falta de consciência, é falta de maturidade, Exato, exato, é falta de amor pela gente mesmo. exato, Cadê? Se eu não gosto de mim, se eu não gosto de você, quem que vai gostar? Né? exato, E exato. esses relacionamentos duradouros aí, né, que prevalecem, como você deu o exemplo no estudo do caso, eu acredito sim que possa ser reconstruído, ser reorganizado, sim, ok, mas desde que os dois estejam dispostos para estudar, falar das suas dores, falar do que sente, porque daí os dois com consciência e transparência, ok. Aí, se decidirem, muito que bem. Dá É para isso ter aí. uma vida diferente. Não, Agora, sim, ó, não adianta. na O dor não vai. relacionamento, ele é feito com duas pessoas. Então, se tem os dois vai ter que se tratar nele. Os dois, você Sim. pode ver hoje o seu esposo também, Uhum. você fala que ele vem também para os estudos. E é verdade, ele vai Sim. para as formações, ele vai para os encontros. É verdade, porque aonde eu encontrei você, tinha ele também. É, ele, É ele verdade. vai, ele vai, e ele também, assim, ele não falava muito sobre isso. Uhum. E aí tem um ditado bem conhecido onde diz que homem não chora, homem não pode chorar. Homem não pode falar? Como assim? E Bruno também tem uma história linda, né, de situações que ele viveu, onde ele não podia falar, Olha. onde ele não podia chorar, onde ele não podia se expressar. E aí? Como é que fica isso? Ele, não é o homem, E é o um ser homem humano. desse, e um homem desse no relacionamento, ele vai ficar em silêncio. E quando ele fica em silêncio, a mulher fica com raiva, porque ele não fala, ele é muito quieto, ele Uhum. não, ele aceita tudo. Aceita Mas para tudo. esse homem aceitar tudo, tem alguma coisa que ele passou. Não é normal. Não é Não é normal, Sueli. normal. Não é normal. Não, não é, porque ele também não pode aceitar tudo. Claro que não. Né? Ele não Claro pode que aceitar tudo. Ele não pode dizer, ai, você lá igual uma onça e ele, ai, tá bom, amor, tá bom. Não tá certo. não, eu nem quero. Nem quero esse tipo de pessoa. Não serve, É. né? A Então, nossa vida. se você for ver, ele teve que se calar por muita coisa na vida Muito, dele. muito tempo. E E ele ele teve que. começou a falar É, foi nos estudos, que ele começou a uau, dividir isso com as pessoas também, e não só com homens, porque nas salas onde a gente entrava para estudar, não, muitas vezes as divisões eram com mulheres, eram com homens, era quem caísse nos exercícios, e ele tinha que falar. E ele falou: Nossa, você sabe que eu me sinto muito melhor? E hoje, e hoje a gente tem uma relação diferente sobre isso. uau. Entendeu? Foi bom para mim, é bom para ele. Ele, isso influencia em várias coisas, não só dentro de casa, não só dentro de casa, mas no trabalho também, Sim, postura no trabalho, né? É, sim. e no relacionamento lá, ele com os amigos, ele com as pessoas, enfim, porque Sim. tudo é relacionamento. Relacionamento não é só casal, o relacionamento começa com a gente primeiro.
Então, essas pessoas, né? Não vou dizer só mulheres, porque tanto no meu perfil quanto no teu, passam homens, passam mulheres, e, e a gente não atende só uma classe, né? Eu atendo aqui Sim, pessoas, eu atendo homens, mulheres, adolescentes, mães, perfeito. é, enfim, eu não tenho isso, eu só atendo mulher, eu só atendo homem, não. Então, essas pessoas que vão se conectar aqui e que de alguma forma vai entrar nessa live, por exemplo, que ela, né, em algum momento a pessoa vai acessar. E se Uhum. você, se, na eventualidade de você acessar e se conectar com essas informações, lembre-se que a pessoa mais importante desse mundo é você. Então, se tá confuso aí, se tá estranho o ambiente onde você vive ou com as pessoas que você convive, antes de você apontar o dedo para o outro, comece por você. Ó, se eu tô apontando o dedo pro outro, eu tenho três apontando para mim. Uhum, uhum, Ó, três apontando para mim, uhum. né? Então, é possível fazer diferente. A gente merece uma vida em paz, a gente merece uma vida digna, a gente merece poder falar aquilo que a gente sente, né? É, isso é qualidade de vida. Se for diferente disso, eu digo para você, eu não quero. Se for diferente de viver bem, eu digo assim, eu escolho fazer de outra forma. Então, assim, para mim, eu não quero mais. A experiência foi muito boa, muito bem, obrigada. Agora eu quero fazer diferente. E é isso Bravo. que eu sempre digo aqui para as pessoas que se conectam comigo, para que elas se olhem, para que elas se percebam e não espere muito tempo, sabe por quê? Porque a vida é agora, a vida é hoje, é aqui agora. Se a gente não marca essa live hoje, talvez a gente nem falaria disso. Então, não desperdice as oportunidades Perfeito, e busque ajuda. perfeito. É isso que eu digo também. Busque ajuda, não desista de você mesmo. Segue. Eu falo muito, não, quando a gente fala não desistir de você, não desistir do seu sonho, não desistir de ter esse relacionamento que você sonha, porque em meio de tudo ao caos, mas existe sim uma pessoa que está igual a você também, que ela está Exatamente. procurando alguém. Ah, o meu relacionamento está um caos, tá bom? Vamos ver porque esse relacionamento está um caos, né? Procure ajuda. Ah, tem a Eli, tem eu, tem, sabe? Hoje o mundo ele tem um leque grande, né? Ele tem um leque grande, 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 de infinitas possibilidades que você possa fazer o que você quiser. Uhum. Mas não deixe de buscar, não deixe, porque eu acredito muito ainda no relacionamento, sabe, Eli? Eu Eu falo também. sempre para casais, eu acredito muito. Quando vem um casal com problema, eu falo, vamos resolver, porque o que a gente menos que a gente quer ver é uma separação, é um divórcio. Eu sou contra divórcio, né? Então, a gente faz de tudo para achar harmonia. Aonde está? Vamos ver aqui, porque surgiu alguma coisa no relacionamento, surgiu o quê? Um desequilíbrio, Uhum. né? E a E gente tem aí, que ver aonde que foi esse desequilíbrio, né? exatamente. No meu caso, foi fazer demais. Então, cuidado com o comportamento, né? Exato. Querer agradar demais os outros para receber amor. Até que ponto isso é bom, Brava. né? Perfeito. Então, esse é um pouquinho assim daquilo que a gente aprendeu e que a gente vem aplicando na nossa vida e que faz toda a diferença. E, então não espere. Olha a Lili aí, olha a Lili apareceu. Quem? A Lili, a Liliane. Ah, Lili, que saudade de eu, tu! eu não tô vendo porque eu tô Não. sem comentários. Eu não Ah, consigo meu ver Deus. as pessoas. Não consigo ver Não, nada. a Lili apareceu aqui. Ah, Lili, uma querida. Olha só. A, a Liliane da Holanda? Aham. Amore mio! Ai, que saudade.
Beijo, amiga. Estávamos falando aqui, Lili, a gente já está encerrando, mas depois você pode assistir aí no seu tempo. A gente está Isso. falando sobre formas de relacionamento, Lili, tá bom? Depois você escuta aí o que nós falamos. Então, acredito que a gente pode encerrar por hoje, lembrando que nós somos as pessoas mais importantes desse mundo. É eu, é tu, é cada uma dessas pessoas que vão passar por aqui. Hoje existe várias formas de buscar a solução, então não espere muito tempo. Se o teu corpo identificou que não está bom para você no lugar onde você está, mude, mude e faça diferente, né? E E só saiba, depende de cada um, né, Eli? Só depende depende de de cada cada um. um. E se olhe mais para você ao invés de ficar olhando para o outro. Porque quando a gente perde o nosso tempo olhando para o outro, a gente esquece da gente. E é aí que pode virar uma confusão. E você merece ter uma vida feliz. É isso que eu digo para você hoje.